Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7. A tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam por observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ou me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as coisas. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus desígnios, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para
os territórios de Tiro e de Sidom, e, entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à porta, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo lhe abriram os olhos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e lhes disse: Tende compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e, tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos, e o que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. Entrando logo no barco, com
os seus discípulos, foi para a região de Damanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem em um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão no seu barco. Não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ainda tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: Não entreis na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo-lhe Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos,
respondeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida ou alma, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou vida? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. E dizia-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo ele do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem e que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos, e interrogavam-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio,
e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhes sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes, faze alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entreis nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, e ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si
qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos em teu nome expulsar demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque são discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrardes na vida aleijado, do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com o que adubareis? Tendes sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como era de costume. E, aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes:
pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. O jovem rico, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais difícil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus,
porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao príncipe dos sacerdotes, e os escribas, e o condenarão à morte, e os entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, espirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será o serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, servo ou escravo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outro cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca. A purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, e foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos, ouvindo isto, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas,
e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração? E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não crestes? E se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não o sabemos. E Jesus lhes replicou também: Eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 5 capítulos os ensinamentos e as doutrinas do Senhor Jesus acerca da sua missão nesta terra. Vemos a segunda multiplicação dos pães e vários milagres que ele fez quando esteve conosco. Vemos várias advertências, entre tantas, algumas descrições no capítulo 7. No verso 6, ele acusou os fariseus, os escribas e os religiosos que honravam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam longe dele. E muitas vezes eles usavam a tradição dos homens para anular o mandamento de Deus.
como é o caso do mandamento em que ele citou acerca do honrar pai e mãe, ou maldizer o pai e a mãe. No verso 15, Jesus declara que o que contamina o homem não é o que entra por nossas bocas, mas sim o que sai. No capítulo 8, do verso 1 ao 9, vemos a segunda multiplicação dos pães, onde Jesus, com apenas 7 pães, alimentou uma multidão de aproximadamente 16.000 pessoas, pois consta nos escritos sagrados 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. No verso 31, a colocação de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte. No verso 36, a advertência: o que provém ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Proveito nenhum teremos, pois o tesouro maior é a vida eterna. No capítulo 9, vemos no verso 7 a voz que saía das nuvens quando Jesus se transfigurava, declarou: este é meu filho amado, a ele ouve. Portanto, se desejamos ter vida eterna, devemos ouvir ao Senhor Jesus. Pois, no verso 23, a declaração: tudo é possível ao que crê. Se crermos, veremos a glória de Deus. Nos versos 35 a 37, vemos a colocação de quem deseja ser o primeiro no reino de Deus, deve servir aos outros, e que também qualquer que receber uma das crianças em nome do Senhor Jesus, a ele recebe. No verso 39, Jesus declara aos discípulos para não proibirem as crianças de irem até elas, pois é delas o reino dos céus. No verso 43 e no 48, a advertência que o inferno é o fogo que nunca se apaga, e também lá o bicho não morre e as chamas do fogo nunca se apagam. No capítulo 10, versos 5 ao 9, Jesus reforça, e aqui ele traz uma das revogações da lei de Moisés, pois Moisés tinha permitido dar carta de divórcio. Portanto, Jesus disse que não, o que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, Jesus não aprovou o dar carta de divórcio. Pelo contrário, ele ainda declarou: se alguém se separar da carta de divórcio e casar novamente, comete adultério contra aquela pessoa com quem se casou, tanto homem como mulher. Portanto, por amor a Deus, devemos perdoar, pois é perdoando que seremos perdoados, como está escrito no verso 25 e 26 do capítulo 11. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe também. Mas, se não perdoarmos, não seremos perdoados, porque é dando que recebemos. Portanto, se não dermos o perdão, não alcançaremos o perdão do Senhor. No capítulo 10, verso 21, vemos a difícil tarefa que Jesus falou para o jovem rico, pois, além de falar para ele vender tudo o que tinha para
então encontraram tesouro no céu, Jesus também o declarou: Vem e segue-me. Amados, uma pergunta: o que será que poderia ser mais difícil ao jovem rico? Vender e dar tudo aos pobres ou seguir a Jesus? Pois vemos que Jesus falou para ele vender, dar tudo o que tinha aos pobres para ter tesouro no céu e, após isso, ir e seguir a Jesus. O que, entristecido, foi embora. Portanto, Jesus colocou aquela parábola acerca do camelo, que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Logo em seguida, no verso 27, Jesus declara: Todas as coisas são possíveis ao que crer. Há aquele que crer, pois para Deus não há impossível. No verso 40, Jesus coloca acerca do assentar à sua direita ou à sua esquerda é algo reservado somente para o Pai, pois o Deus Pai é quem dará o galardão, bem como o sentar à direita ou à esquerda do Senhor Jesus em seu trono. No verso 52, o consolo de Jesus para o cego de Jericó: Vai, porque a tua fé te salvou. Naquele instante, curou e ele recebeu o milagre. Recebendo a salvação, ele voltou vendo e recebera a cura divina. No capítulo 11, verso 17, Jesus, criticando os escribas e fariseus, perguntou-lhes: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Sim. Portanto, parai de fazer comércio da minha casa, porque a minha casa será chamada casa de oração, como o Senhor descreve em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus ouvirá todas as orações que serão feitas ali, naquele lugar. Shalom Adonai. Até breve. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pois o que importa é ele obedecer.
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.